Bom dia a todos. Vamos só esperar a nossa querida amiga Janaína para a gente iniciar o nosso evangelho de hoje. Obrigada. Agradeço o convite. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gervásio. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Você ainda não está aparecendo para mim. Está rodando ainda. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só pegar. Não aparece? Não, ainda está a conexão girando, como se estivesse fazendo ainda a conexão. Então eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Tá certo, tá certo. Tá. Ela deu uma saidinha, mas ela vai entrar novamente, porque a conexão dela não estava completando. Obrigada, Gervásio. Nosso lar é bem atuante mesmo. Vamos só aguardar a Janaína chegar. Deu certo? Deu sim. Que bom. Oi. Seja bem-vinda, Janaína. É um prazer conhecê-la. Obrigada, prazer é meu. Então, deixa você se organizar aí. Deixa eu só organizar aqui minha cama. Você está me ouvindo bem, Janaína? Pô, tô vendo bem. Aí, podemos começar. Tá. Então, sejam todos bem-vindos ao dia de hoje, 25 de julho de 2021. Estamos eu e Janaína. Eu sou a Virla. Estou aqui pela primeira vez, a convite do Centro Espírita Nosso Lar, e desde já agradecendo, né, essa oportunidade. Então, vamos fazer uma pequena mensagem do livro Paz Todo Dia, do Lorival Lopes. É uma mensagem do dia de hoje, tá? Eu escolhi aqui porque é uma mensagem diária. Então, do dia 25 de julho, diz o seguinte: saia do pântano das dúvidas. Saia do pântano das dúvidas. Há um momento em que não é fácil se sentir bem. A insatisfação predomina e você se examina diante dos fatos.
das coisas, das pessoas. Você quer fazer mudança e deixar para trás hábitos antigos, improdutivos e ineficazes. Mas, para as mudanças duradouras, é preciso, em primeiro lugar, tomar uma forte decisão e fazer um exame de como se pensa e como se age. Também se devem afastar as ideias negativas e tristonhas e analisar o que pode vir a ser para que os planos não vão água abaixo. Ergue-se, levanta-te do pântano das dúvidas. Quem confia que pode encontrar o que é certo. Então, com essa mensagem que nos convida a agir no hoje, vamos iniciar com uma prece o dia de hoje. Nosso Evangelho. Quem quiser fechar os olhos para melhor se conectar com a espiritualidade. Agradecer por hoje, Senhor, que estamos aqui em busca de um fortalecimento. Sim, Senhor. O Teu Evangelho é a nossa bússola. É a bússola que nos guia, que nos fortalece o espírito nessa caminhada. Obrigada, Senhor, por mais um dia, pela saúde física e pela saúde espiritual que nós estamos tentando buscar todos os dias. É assim. Então, vamos ao nosso evangelho hoje, é o óbolo da viúva. O óbolo, naquela época, era uma moeda, né? Na época de Jesus, era uma moeda de pequeno valor. Né? Jesus sentou-se em frente ao gasofilácio para observar de que modo o povo colocava ali o seu dinheiro. Depois de algum tempo, percebeu que as pessoas ricas depositavam grandes quantidades. Veio, então, uma pobre viúva que depositou apenas 2 pequenas moedas. Vendo isso, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: em verdade, eu digo a vocês que esta pobre viúva deu mais que todos aqueles que antes depositaram suas dádivas no gasofilácio. Enquanto todos os outros deram daquilo que sobrava de sua abundância, a viúva deu do que lhe fazia falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Esse é o nosso evangelho de Marcos 12, 41 a 44 e de Lucas 21, do 1 ao 4. Vamos fazer aqui uma breve explanação, uma explicaçãozinha que vem, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por não possuírem recursos suficientes. Desejam a riqueza, dizem elas, para utilizar em benefício dos outros. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera por parte de alguns. Mas será que é totalmente sincera
e desinteressada por parte de todos? Não existiriam aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, não hesitariam em começar por si mesmos, permitindo-se alguns prazeres a mais, comprando coisas supérfluas que hoje não possuem, sob a condição de dar o restante aos pobres? Esta segunda intenção, que se encontra escondida no fundo do coração, de fazer o bem aos outros, pensando primeiro em si mesmo, é a que anula o mérito da intenção. O homem que pratica a verdadeira caridade pensa primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. Olha como é importante, gente. Ele continua. A beleza da caridade está em procurar no seu trabalho, no emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos necessários para realizar o bem ao próximo. Aí está o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas sonha com um meio fácil de enriquecer facilmente. E, se possível, sem esforço. Correm atrás de ilusões, como a descoberta de tesouros, o recebimento de heranças inesperadas, o surgimento de uma oportunidade favorável e assim por diante. O que dizer daqueles que esperam que os espíritos lhe auxiliem na busca das coisas desse tipo? Certamente não conhecem o sagrado objetivo do espiritismo, e muito menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite que se comuniquem com os homens. Essas pessoas são geralmente punidas com grandes decepções. Aqueles cuja intenção é desprovida de todo e qualquer interesse pessoal devem se consolar em não poder fazer tudo o bem que gostariam. Devem lembrar que a esmola do pobre que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. A satisfação seria grande em poder socorrer amplamente a pobreza. Mas se isso não é possível, é preciso limitar-se a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas. E não é preciso ficar sem ação por não ter dinheiro. Aquele que quer ajudar seu irmão com sinceridade encontra 1000 maneiras de fazer. Se não for de um jeito, será de outro. Pois não existe ninguém que, sendo normal, não possa prestar um serviço, consolar alguém, aliviar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência que seja realmente útil. Na falta de dinheiro, cada um possui trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parcela em benefício de seus irmãos mais necessitados. Ajudar dessa forma pode ser comparado com a esmola do pobre, que dá privando-se do necessário, ou também com as moedas que a viúva depositou no gasofilácio, segundo o ensinamento de Jesus.
Esse é o nosso evangelho de hoje, o óbolo da viúva. E quando, há 2 dias atrás, eu estava assistindo uma reportagem onde um senhor vendedor ambulante, né, caracterizado como vendedor ambulante, né, era o trabalho dele, o ofício dele de sobrevivência. A reportagem era justamente essa. Ele falando da grande dificuldade de estar vivenciando, né, vivendo, sobrevivendo em uma pandemia, depois de perder o emprego. E ele, junto com outras pessoas, tinham um trabalho coletivo de levantar donativos, doações para outras pessoas que, assim como eles, estavam passando por um momento difícil. Eu achei isso de uma... E é realmente essa viúva, né, esse rapaz lá, esse senhor, é realmente essa viúva que se enquadra nesse evangelho. Ele estava passando por necessidades, com pouco alimento em casa, mas ele não deixou. Até me emociona. Ele não deixou de se juntar com outras pessoas e fazer o bem, dado pouco que tinha, dado daquela junção entre esforço, né? Esforço de se mobilizar pelos que passam pela mesma necessidade. E a minha emoção, gente, é porque às vezes a gente tem tanto e ainda põe tanto empecilho, né? Empecilhos para ajudar. E são esses pequenos de Jesus que passam por isso, que são os pequenos que mais fazem a diferença nesse mundo. Então é o evangelho redimido. Quando a gente vê um exemplo desse, e ele foi mostrado na televisão não para sensacionalismo, mas para que as pessoas encontrassem essa fortaleza de fazer a mesma coisa. E se não der na caridade material, que seja na caridade moral. A materialidade, como diz o Evangelho, ela exige de nós o esforço do nosso trabalho, às vezes uma palavra amiga, né? Às vezes você se encontra desesperada, não só pelo alimento físico, mas pelo alimento espiritual, pela força que acalma aquela ansiedade, pela palavra de que vai dar tudo certo, que Deus está conosco. Às vezes só precisamos escutar isso para continuar o nosso fortalecimento. E esse evangelho de hoje, ele é muito emocionante, porque ele fala dessa, e nos toca, e nos chama a atenção, para que a gente não, claro que dá do supérfluo, ele vai acontecer sim uma caridade material, porque você está suprindo uma necessidade de alguém. Mas como ele diz aqui, o mérito, ele acaba quando a gente pensa primeiro em si. Então, eu quero comprar mais para mim, porque depois vai sobrar e eu vou dar para o outro. Mas eu estou pensando em si primeiro. E isso anula um pouco esse sentimento de cuidar do próximo.
O amor que Jesus nos convida é pensar no outro antes. É a abnegação, né? A abnegação é o esquecimento de si mesmo. É o sentimento de deixarmos de lado um pouco as nossas vontades e o nosso egoísmo e olhar aquele próximo que está precisando desse auxílio. A abnegação é isso. Então, esse evangelho, ele nos ajuda a compreender como fazer bem o bem. Como fazer bem o bem. Não só fazer o bem, mas fazer de uma forma correta. Uma forma que vai engrandecer as pessoas. Né? Vai destacar Deus acima de tudo. E não as nossas vontades. Né? Então ele diz, a beleza da caridade está em procurar no seu trabalho, no emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos necessários para realizar o bem ao próximo. Quantas vezes e de quantas formas a gente já viu as pessoas usando a própria inteligência para prejudicar os outros. Chegamos numa época em que nós podemos exaltar o outro, exaltar ensinando, colaborando de alguma forma com o crescimento do outro. Seja um crescimento espiritual, seja um crescimento material. A abundância está em dar. Né? Existe um pensamento de que o pouco com Deus é muito, porque quando você dá com generosidade, sem esperar o retorno, aquilo se amplia de uma forma tão grande que retorna para você, sem mesmo você esperar o retorno. São as leis divinas que fazem essa ampliação. A ampliação do amor vai e a ação e o reflexo dessa ação. O óbolo da viúva é esse convite. Nós nos atentarmos, a gente ficar atento para isso. Qual é a oportunidade que eu tenho agora de dar o meu óbolo, de dar o meu corpo, que vai com Deus se transformar num muito. Que vai fazer com que as leis divinas do amor e da caridade transformem esse mundo. E essa transformação já chegou. Essa transformação, ela já chegou. Temos informações de que nós estamos em plena transição planetária. E isso nos remete a uma importância maior ainda de trabalhar com esse óbolo. Transformar, ajudar nessa transformação com o pouco que nós temos. Se cada um fizer a sua parte, sua pequena parte, nós vamos sentir o impacto em todos nós. O convite desse evangelho e da nossa mensagem de hoje, já fazendo uma junção das duas coisas, né, do evangelho com a nossa mensagem, é que a mudança se faça hoje. Se você ainda não colocou o seu óbolo, se você ainda não deu do seu do seu pequeno trabalho, do seu pequeno esforço, da sua inteligência, do seu pequeno recurso material,
que nós possamos fazer hoje, a partir de hoje, o nosso melhor. Esse é o sentido da reencarnação. Se a gente não conseguiu fazer até agora, fazer a partir de hoje. E esse foi um convite lindo que Chico Xavier nos fez naquela mensagem. Eu não podia mudar, não posso mudar o passado, mas eu posso, a partir de hoje, a partir de agora, olhar para o futuro. Pensar no futuro. E a palavra de ação, a palavra de ordem de hoje, de ordem do amor e da caridade, é a ação. É a essa palavra, é a esse momento que o nosso evangelho de hoje nos convida. O óbolo da viúva. Para que a gente deixe nosso egoísmo e nosso orgulho de lado e passemos a doar um pouco de nós mesmos. Então, nós temos aí 5 minutos finais, né, Janaína? Eu me emociono, viu, Janaína? Ah, eu também. É muito lindo. E eu lembro aqui, lembrando da reportagem do rapaz, e eu me senti tão pequena, meu Deus, quando eu vi aquele exemplo daquele rapaz. E lendo aqui, me senti mais pequena ainda, por não fazer, e por doer na consciência quando a gente não faz, né? Então, envolvidos nessa energia de amor. Eu acho que quando a gente chora, o convite de Deus é a sensibilização que Deus nos dá, né, para dizer, minha filha, muda, minha filha. Está na hora, chegou a hora. Né? Não deixa para amanhã, começa hoje. Né? Então, envolvidos nessa emoção, nessa alegria de estarmos hoje aqui, vamos finalizar o nosso evangelho de hoje com uma prece para que nossos corações se acalmem e se certifiquem a certeza de que Deus está do nosso lado, nos suprindo de todas as coisas. Então, quem quiser fechar os olhos, obrigada, Senhor. Obrigada pela vida. Obrigada pela oportunidade da reencarnação. Obrigada, Senhor, por nos mostrar quão pequenos somos e quão grande podemos ser. Por nos mostrar que é só através do amor e da caridade, do olhar para o outro, do fazer com o outro, que nós seremos mais. Seremos mais, não aos olhos dos homens, mas aos teus olhos. Aos olhos de uma coletividade que busca a paz, que trabalha uma cultura de paz. E é por essa paz que nós te pedimos hoje, Senhor. Pela paz das nações, a paz no nosso país, entre as pessoas, a paz que precisamos para evoluir, para buscar novas conquistas espirituais. Que nosso mundo, nossa terra, nesse momento, em estágio de transição, que busque vibrar o mais corretamente possível, o mais sensibilizada possível nas ondas do amor, nas ondas da renovação espiritual. Nosso orbe
se encha com essa paz e com essa luz que vem do teu amor, que vem das tuas equipes que nos coordenam, que nos orientam e que velam conosco novos. Que assim seja. Graças a Deus. Eu gostaria de agradecer de coração, Janaína. Muito obrigada pela sua presença. Um abraço, Eu que agradeço. queridos amigos surdos, que também têm conosco essa oportunidade. Agradecer ao Santo Espírito nosso lar, que ele esteja envolvido em muita proteção de luz, as pessoas que fazem o nosso lar, né? As pessoas que nos assistem, sendo espíritas ou não, que sejam abençoadas por Deus. Então, muito obrigada por tudo e até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia. Até mais.